Fala, lobinhos e anjinhas! Para mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vou contar umas 3 histórias minhas de terror. Então, quando eu tinha 8 anos, eu morava lá em Conselheiro Lafayette. Hoje eu já moro em outra cidade, perto da minha avó e perto da minha tia, que é a irmã da minha avó. Aí, eu tenho 3 tias. Eu tenho várias tias, mas eu não conheço quase todas. Bom, aí, como eu vou contar o seguinte. Quando eu morava lá em São Lafayette, eu tinha uma cachorra e várias coisas, sabe? E aí eu tinha uma casona bem grande mesmo, sabe? Mas não tão grande, sim, mas tinha um terraço, tinha varandas, tinha 3 varandas. Tá, não vou contar sobre a minha casa, porque assim vocês não... Parece que eu tô me achando, mas eu não tô me achando. Bom, quando eu tinha 8 anos, eu tava lá de boas, né? Aí, o que aconteceu? Na hora de dormir era a parte mais tensa da minha vida. Eu nunca gostei de dormir. Quando eu morava naquela casa, eu já era meio tranquila. Não falava que não gostava de dormir nem nada. Ó, a menina tá com a mesma roupa que eu. Que isso, menino? Para de ficar puxando as ideias dos outros. Bom, quando eu morava naquela casa, na hora de dormir, minha boneca ficava lá em cima, né? Aí vocês devem já ter entendido tudo. Eu escutava meio uns barulhos lá em cima, terraço, sabe? Como eu sempre fico com a parte do terraço, meu quarto. Sempre tem a parte do terraço. Aí, antes, minha boneca ficava em cima do meu guarda-roupa. E eu escutava, eu me sentia vigiada. Mas não era nada. Mas tava tudo bem, porque quando eu ia no banheiro, como meu quarto ficava do lado do banheiro, minha boneca ficava lá em cima. Parecia que ela tava me olhando. Mas não é isso que é a parte tensa. Quando eu coloquei ela lá em cima, porque eu comecei a ter muito medo dela, quando eu estava lá em cima, eu começava a ouvir passos, tipo barulhos lá em cima, e eu ficava meio tensa. E foi assim que eu fiquei. Foi assim que eu comecei a não gostar de dormir mais. Quando eu mudei pra essa cidade, foi assim, na casa que eu morava na casa da minha avó, né? Por enquanto, por um momento, pra meu pai arrumar uma casa nova. Bom, a minha cachorra não se mudou comigo, porque não tinha como, né? Porque meu avô não gostava de animais. Aí teve vontade de dar um soco na cara dele pra ele falar assim: olha aqui, deixa minha cachorra ficar aqui só por um momento. Só que não tinha como, porque a casa que meu pai ia arrumar era bem pequena. Bom, aí naquela casa que eu morava, tinha que subir de escada pro terraço. Foi quando que eu subi, eu escutei uma voz: não suba. Quando eu subi lá, né, pra ajudar meu pai, algumas coisas lá de mudança, eu achei bem esquisito. Mas ok, não é isso. Aí, quando eu ia dormir, era de boa, né? Mas aí, eu e meu irmão dormia juntos, sabe? Eu escutava alguns barulhos, sabe, tenso? Uns barulhos também. Mas a minha boneca, ela ficava em algum lugar que eu não lembro mais, porque eu já moro em outra casa, só que na mesma cidade. Bom, é assim. Eu tenho uma casa nova. Essa minha casa nova, tá? Minha casa nova é bem melhor. Sabe por quê? Ela é maior, ela é mais grande, tipo a outra, só que mais grande, sabe? Mais grande que a outra. Então eu comecei a gostar muito dessas casas, sabe? Então, aí eu não tinha mais cachorro em um tempo ali pro meu pai, mas não é isso. Do primeiro dia que eu vim dormir aqui, tava tudo bem, tava tudo ótimo. Tava tudo bem, tava tudo ótimo.
primeiro dia foi ótimo. Tava chovendo, então, como tem uma placa, um negocinho aqui que perturba quando nós vamos dormir. Bom, é isso. Sabe esse negócio, essa plaquinha que fica? Ela me perturba muito na hora que chove, porque na hora que chove... Sabe por que na hora que chove? Na hora que chove, ele faz um barulhinho de placa de pressão. Batendo, sabe? Tipo, isso é um ferrinho chato, que ninguém tem paciência. Então, é assim. Quando fazer... Aí, no outro dia, tava tudo bem. Peraí. Bom, quando eu dormi no outro dia aqui, é minha história mais tensa que eu tenho. Quando eu dormi aqui, bom, ela é muito esquisita. Tava no segundo dia. No segundo dia, gente, desculpa se eu tava te perturbando aqui no som, mas eu acho que vocês perderam a história toda, né? Né? Acho que vocês escutou tudo embaçado. Tô tentando melhorar essa minha atitude. Então, como assim? Aí eu tava no segundo dia, tava chovendo, tava fazendo aquele barulhinho de placa de pressão, né? Tava chovendo de novo. E foi aí que começou. Passou uns minutinhos, eu tava bem, tava dormindo. E aí eu escuto no banheiro. E foi tipo um grito da minha prima mais nova. E não tinha ninguém no banheiro, porque só tinha eu e minha família. Não tinha mais ninguém na minha casa. Quem? Então eu fui dormir no quarto do meu irmão. Na hora que eu fui dormir lá, meu Deus, é a coisa mais tensa. Meu irmão tava se mexendo, parecia que tava olhando pra mim, mas penso assim, ué, o que é isso? Aí, mas ele voltava ao normal, olhava assim, porque o braço dele tava encostado em mim. Dava pra sentir que ele... tava aparecendo, me espionando ali. Só que do lado ele virou pro outro lado e eu fiquei mais normal, eu fiquei mais calma. E essas são as minhas três histórias mais tensas. Gente. E eu achando que nunca foi uma história de terror. Mas vai que isso é só coisa da minha cabeça, né? Então, foi isso. Tchau.